E agora? Voltou? Oi, oi, teste. Peraí. E aí? Como estamos? Continua sem áudio? Agora tá com áudio. Então vamos começar dando bom dia de novo. Bom dia, você que está assistindo a gravação pelo IGTV. Lembra de curtir a live, comenta, envia para os seus amigos. Você que está chegando agora, envia aqui para os seus amigos. É com emoção, né? É bom que tem emoção. Bora lá que hoje a gente vai começar a estudar a pedidos do meu querido mentorado. Vamos falar aqui entre hoje e amanhã sobre a história do profeta Isaías. Vamos falar um pouco da história do profeta Isaías, porque o próprio livro dele fala mais das profecias, né? Bom dia, Natália. Bom dia, Rafael. Bom dia, Suzy. Cadê o resto do povo? Vamos lá chamar o resto do povo. Manda vir todo mundo. Então vamos lá. Isaías, o livro de Isaías, ele compreende, ele abre a série de livros de todos os outros profetas do Antigo Testamento. Ele é o primeiro livro que vai abrir ali a seção de livros de profecias de todos os outros profetas. Dentre os profetas do Antigo Testamento, tem aqueles de muita relevância, tem aqueles grandes e os pequenos, que quer dizer os de muita relevância no sentido de que eles trouxeram muitas informações, e tem também aqueles que trouxeram poucas informações ou foram breves, como por exemplo Jonas. Jonas foi um profeta breve, né? A história dele é rapidinha, o que ele tinha que pregar era rapidinho. Já Isaías, não, né? O livro de Isaías tem 66 capítulos. O livro de Isaías tem 66 capítulos. E ele foi um profeta de grande relevância, tá? Ele pregou ali aproximadamente entre 700 anos antes de Cristo, 700 a 690 anos antes de Cristo. E ainda assim, apesar de toda essa distância da vinda de Jesus Cristo, dentro do livro de Isaías, em 17 capítulos, ele faz referências claras, precisas sobre a vinda de Jesus Cristo, tá? E o que é um profeta, né? O que é Isaías? Ele abre ali a porta. Obrigada, Suzy. Gente, vocês são muito observadores. Glória a Deus. Então, o que um profeta faz? O profeta, os profetas são porta-vozes de Deus, tá? Eles são porta-vozes de Deus. Eles transmitem as coisas que estão no seu coração. Eles são como a boca de Deus, compartilhando o que Deus quer que seja transmitido, o que Deus quer que seja revelado às pessoas, informando o que ele pretende fazer. E o que um profeta faz? Ele tanto é a voz de esperança, quanto é a voz de arrependimento. Esperança para aqueles que são obedientes a Deus e arrependimento para aqueles que estão distantes da vontade de Deus, tá? Um profeta, gente, ele sempre vai fazer três coisas, ele precisa fazer três coisas. Uma, confrontar o povo sobre o pecado, mostrar a verdade, tá? Segundo, mostrar as consequências inevitáveis do povo continuar quebrando a aliança com Deus, do povo continuar quebrando, sendo desobediente a Deus. E terceiro, ele comunica um futuro de esperança. Um profeta de verdade, ele tem que fazer essas três coisas. Ele chama na chincha, esfrega na sua cara o que vai continuar acontecendo com você se você continuar pecando. E ele também comunica um futuro de esperança. O que vai acontecer se você se regenerar?
É preciso que haja esperança no final, tá? Os falsos profetas, o que é que os falsos profetas fazem? Eles chegam no máximo até a parte 2. Eles não conseguem ir na parte 3, tá? Eles não conseguem chegar na parte da esperança. É só punição, culpa, medo, pecado, você pecou, você vai pro inferno, vai não sei o que mais lá. Tá? Então, estejam atentos a respeito disso. Todo profeta que veio na Bíblia, ele tem essas 3 características, tá? O período que o período que foi escrito aqui, o livro de Isaías, é um período em que, só para vocês entenderem um contexto, é um período que antevém o cativeiro babilônico para dos israelitas, né? O povo, vocês que estão aí acompanhando um pouco da história, né? O povo saiu do Egito, foi libertado do Egito, né? Passaram anos vagando no deserto, depois se estabeleceram, depois ficaram ali, né? Ali no livro de Juízes, que relata momentos em que eles se perdiam, se achavam, se perdiam, se achavam, se perdiam, se achavam. E depois de viver muitos anos nessa repetição de se distanciar da vontade de Deus e não haver uma regeneração, eles entraram no cativeiro. E aí foram aprisionados de novo, muitos anos, pela Babilônia. E nesse período aqui, né, existiam 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino de Judá e o reino de Israel. E eles viviam em desarmonia. Era um período muito crucial na história, porque o cenário era onde ricos oprimiam pobres, mulheres negligenciavam suas famílias em busca de prazer momentâneo, e sacerdotes e alguns outros profetas estavam vivendo na imoralidade. E foi nesse meio que Deus levantou Isaías para pregar a verdade, para confrontar esse povo com a verdade. Tá? O nome Isaías, o significado do nome Isaías quer dizer: o Senhor é a salvação, o Senhor é quem salva. Tá? Isaías, ele é tão relevante que ele foi citado 21 vezes no Novo Testamento. Lembrem-se que o livro de Isaías é um livro do Antigo Testamento. É o primeiro livro da parte que abre a seção de livros dos profetas. O livro de Isaías, ele está carregado de consolo, inspiração e variedade, que é a fala de Deus por nós. E ele nos redime, nos restaura, nos encoraja a confiar em Deus, que Deus nos guiará, tá? E todo esse consolo, essa força, essa esperança e paz que traz o livro de Isaías, gente, eu tô confundindo Isaías com Israel, peraí, Isaías. Tá vendo como a mente é meio... O livro de Isaías. O livro de Isaías traz consolo, força, esperança e paz. Tá? E lembra o quão amoroso também e perdoador é o coração de Deus. Tudo isso você encontra dentro do livro de Isaías. Ok? Beleza? Tudo bem até aí? Como o livro de Isaías tem 66 capítulos, eu vou passar, tá? Eu não vou ler tudo. Bom dia, Isabel. Eu não vou ler tudo, mas eu vou pincelar pontos importantes de cada capítulo, tá? De antemão, eu já quero falar para você aqui, né, que dentro do livro de Isaías, em todos os momentos que ele faz referência a Jesus Cristo, ele faz de maneira extremamente clara. Extremamente clara. Da vinda do Messias, de quem seria o Messias, quando ele iria chegar, como ele iria chegar. Tá? Isso mostra, gente, e aí eu quero fazer um link
Existe dentro do estudo quântico da cocriação da realidade, fala-se muito sobre a teoria de Isaías. Existem alguns pergaminhos que foram encontrados em uma caverna, próxima ao Mar Morto, que fala que tudo que você quer, tudo que você deseja, na verdade aquilo já existe em superposição, já existe no mundo astral. Você só precisa criar as condições necessárias neste mundo para que aquilo seja materializado. Atribuiu-se estes pergaminhos a Isaías. Por quê? Porque quando Isaías fala de coisas que iriam acontecer, ele falava como se elas tivessem acontecido. Ele falava como se elas fossem reais. Ele falava como se ele estivesse vendo. E, de fato, aconteceu exatamente como o profeta Isaías disse. Inclusive, 690, 700 anos depois, quando Jesus veio a esse mundo. Então, o que diz essa teoria? Chama teoria de Isaías, tá? O que diz isso? Que tudo que você quer, que na verdade o que você quer, que é a tua promessa e é para o bem maior, é aquilo que está dentro do teu coração, tá? Aquilo que está dentro do teu coração e que é para o bem maior é a tua promessa. É a profecia que Deus tem para você. Não é só qualquer desejo, tem que ser para o bem maior. Então, se você está sentindo aquilo, se você está vendo aquilo, se você está sonhando, se você está desejando, você precisa entender que aquilo já existe em superposição aqui, ó. Tá? Aquilo ali já existe no mundo quântico, no mundo astral, já existe ali. Você só precisa, a única coisa que você precisa fazer é criar as condições neste mundo material, de modo tal que você possa canalizar aquilo ali, manifestar aquilo ali no mundo material. Dito isso, tá? Dito isso, o que é que dentro destes pergaminhos que foram encontrados se instiga? A oração ser feita em formato de gratidão e não de súplica. E quando você orar, você já agradecer por aquilo que você tanto quer, como se já fosse real. Porque na verdade é real. A gente só não está vendo neste plano, mas ela já existe em outro plano, tá? Ela já existe em outro plano. É essa certeza, é essa convicção, é essa, vamos chamar de certeza absoluta, que cada um de nós precisa ter para manifestar aquilo que tanto se quer. Porque se você duvida, se você duvida que existe aqui, por que a dúvida vem? Porque você olha para as aparências, você olha para as condições, você olha para as circunstâncias. Se você duvida, você freia o processo da manifestação. Toda vez que você duvida se aquilo existe, já existe ou não, você freia o processo da manifestação. É como se, imagina uma semente brotando da terra. Você coloca lá a sementinha. Quem já fez aquela experiência na escola com a sementinha de feijão? Você envolve ela no algodão, molha, deixa no copinho lá, e todo dia a professora vai lá e pede para você olhar. Quem já fez essa experiência? O processo de manifestação, ele acontece dentro de um tempo específico. Porque dentro do universo existe uma lei chamada lei da gestação. Tudo tem um tempo para ser gestado. O ser humano tem 9 meses para ser gestado. Dependendo dos animais, tem um tempo menor ou até maior. Uma árvore tem um tempo para ser gestada. Verduras, frutas, legumes, eles têm tempos para serem brotados. Tudo na natureza tem o seu tempo de gestação. Teu sonho também tem um tempo de gestação. Qual é o meu tempo, Suene? Não sei. Não sei, tá? Depende de inúmeros fatores, mas tudo tem um tempo de gestação.
Aí tá lá, teu sonho sendo gestado. Ele tá aqui. E aí você começa a cultivar ali o recipiente para poder receber o teu sonho. Aí você tá lá, ó, colocando energia, agradecendo, agradecendo, teu sonho tá vindo, você tá agradecendo, agradecendo, teu sonho tá quase chegando, agradecendo, mas já se passou tanto tempo, você tá tão cansado, aí você começa a duvidar se aquilo é real. Quando você duvida, volta tudo pro começo, tudo recomeça. É como se você colocasse a semente e a semente estivesse lá, ó, em processo de brotar, aí você vai lá e deixa eu cavar aqui a terra para ver se ela tá funcionando. Você cava a terra, desenterra a semente. Desenterrou a semente, você matou ela, tá? Você matou ela. E tá subindo carinha de choro aqui, é para chorar mesmo. É para chorar mesmo, que eu quero que vocês tenham convicção, tá? Toda vez que você tem dúvida, toda vez que você se preocupa, toda vez que você se lamuria, toda vez que você reclama, você desenterra a sua semente. O processo de manifestação cessa e volta para o começo novamente. Tá? Por isso que você precisa. Por isso, Isaías, as coisas que ele fala dentro do livro dele, ele fala como se fossem reais, sendo que ainda não aconteceram. Por quê? Ele foi a prova viva do profeta que viu que aquilo que iria acontecer já existia. Aquela realidade já existia em superposição. Em superposição quântica, tá? E o que era que a única coisa que precisava ser feita para que aquilo acontecesse? Crer. Vocês entenderam, meus queridos? Era isso a única coisa que precisava acontecer, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar o estudo do livro de Isaías. Ali no capítulo 1, eu vou pegar só uma parte aqui que eu acho importante. Vou pegar uma parte de cada capítulo, tá? No capítulo 1, ele tá falando lá para os reis, né, para toda essa galera. E lá no capítulo 1, versículo 11, ele diz o seguinte: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Átrio era uma das partes mais sagradas do templo que Deus pediu para Moisés construir lá em Êxodo. Tinha uma parte que chamava átrio, que era uma parte mais íntima que você tinha ali com Deus. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer oferendas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Por que Deus está dizendo isso? Porque ele está condenando a postura, principalmente dos sacerdotes que viviam em imoralidade, dos reis que viviam destoados. E apesar disso, tinham a cara de pau de fazer oferendas de purificação para Deus. Em outras palavras, não adianta você fazer ofertas a Deus se você não tem uma vida, uma postura obediente. A oferta que você está fazendo não vale de nada. A oferta que você está fazendo é inútil, tá? Então, por mais que eu diga aqui para vocês, a importância do dízimo, nananã, papapá, vai abundar a vida de vocês, não sei o que mais lá. Não adianta você fazer o dízimo e você viver uma vida contrária. Não adianta, eu tô traficando droga, vou fazer o dízimo aqui do meu faturamento. Não adianta. Não adianta. Eu sou cafetão, eu ganho dinheiro com isso, vou fazer o dízimo. Não adianta. Você tem que viver uma vida que esteja de acordo com o que Deus espera. Tá? É isso que quer dizer aqui no capítulo 1, versículo 11 ao 13. As oferendas são inúteis, tá? Ali, no capítulo 2, ali do versículo 11
até o 17, Isaías deixa claro, principalmente para aquelas pessoas que vivem em conformidade com o que Deus ensina, vivem em obediência com Deus, que o dia do juízo vai chegar, vai ter o dia do juízo. Ele fala assim no versículo 11, os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Mulher, o pior que nem é água, sabia? Eu tomei um monte de água antes de entrar. É alguma coisa que tem na minha garganta aqui. Falando de Isaías, né? Trago verdades hoje, meus queridos. Mas eu vou beber água, vou ser obediente, vou beber água. Obrigada, meus queridos. Perdão. Vamos voltar aqui. O dia do juízo final vai chegar, né? Capítulo 2, versículo 11. Os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Baçã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Gente, tem muita gente que às vezes fala assim, até Jó, né? Lembra de Jó? Tá tudo bem com esse povo que faz... Os ímpios, eles ainda estão ilesos, não aconteceu nada com eles. Não tem um monte de gente que faz lá o mal, faz e nada acontece? Parece que são impunes, né? Parece que estão impunes. Às vezes parecem até elas têm até mais dinheiro, prosperar não. Mas às vezes parece que elas têm até mais prosperidade do que a gente que tá ali, dando duro, sendo honesto, né? Se dedicando para mudar a mente, o sentimento, perdoar, viver ali dentro do que Deus ensina. E aí você olha assim e pensa, cadê a justiça de Deus? Deus, onde está você? Depois de ontem, galera, eu acho que é melhor a gente se cuidar, hein? Vai que Deus aparece aí no meio de uma tempestade e fala assim, fulano, ajeita a coluna, eu vou perguntar um monte de coisa agora, vamos ver se você responde, né? Mas só parece que essa pessoa está sendo impune. O dia do juízo vai chegar. Olha o que o profeta Isaías falou. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Ou seja, vai chegar o dia. Vai chegar o dia em que os olhos dos arrogantes serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. Vai chegar esse dia. Por quê? O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Deus já tem isso reservado na programação dele. Para que você vai se preocupar com isso? Você não tem aí, você não tem sua agenda? Você não tem um dia reservado para fazer as compras da sua casa? Você não tem um dia reservado para fazer faxina na sua casa? Você não tem um dia reservado para você descansar? Tudo tem sua hora. E Deus tem o dia para fazer essa limpa. Se Deus tem esse dia, meu anjo, pra que diacho tu vai ficar? Deus, cadê você? Bora, Deus, vamos. Vamos, eu quero ver, eu preciso ver pra acreditar. Confie, Deus tem o dia dele, Deus tem a programaçãozinha dele, esse dia vai chegar. Quando? Não sei. Mas tá aqui dizendo que tem na programação de Deus o dia que ele vai fazer esse limpa. Então, se tem o dia que ele vai fazer esse limpa, o teu dever é esperar. Fica na tua. E cuida do teu, para tu não ser limpo também nessa leva. Beleza?
para de ficar se preocupando com a programação de Deus, vai cuidar da tua, para de ficar procrastinando com a tua programação, vai cuidar da tua programação, deixa que a programação de Deus cuida ele. Ele já tem um dia reservado na agenda. Entendeu? Então solta esse osso. Vocês entenderam, meus queridos? Capítulo 3. Isaías começa a falar do julgamento de Judá e Jerusalém. E ele já começa assim, ó. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida quanto o suprimento de água. O que eu falei ontem? Ontem não. Acho que foi no primeiro dia da história de Jó. A primeira, sempre, every time. A primeira punição ou restrição que acontece é no bolso. Porque o bolso é a manutenção da vida. Tá? Dificuldades financeiras, dificuldades de suprimentos. O que ele está dizendo aqui? Que vai retirar de Jerusalém todo o sustento, tanto o suprimento de comida como de água. Ou seja, vai haver dificuldades. Mas para quem? Para aqueles que estão se afastando de Deus. Para aqueles que estão se afastando de Deus, o primeiro ponto onde a pessoa é lesada é no bolso, no sustento e no suprimento, tá? Se você já está sentindo já está se sentindo lesado no seu bolso, meu amor, eu preciso te convidar para você participar da minha mentoria Manifest Money. É uma mentoria de 30 dias, onde eu vou te ajudar a se reconectar com a fonte criadora, a mudar tuas crenças, mudar o teu pensamento e o teu comportamento em relação ao dinheiro. Eu duvido, Eudó, depois dessa mentoria, tua vida financeira não mudar. Agora, você precisa fazer tudo que eu oriento lá dentro, tá? Então, se você já está sentindo no teu bolso, eu tenho esse convite para você mudar a sua vida. Suene, eu não tenho dinheiro. Aí é que você tem que vir mesmo, tá? Aí é que você tem que vir mesmo. É um mês de mentoria, mas a gente faz uma jornada de 21 dias. De treinamento, de prática, para realizar a manifestação do dinheiro na nossa vida, tá? Mas a mentoria toda, ela dura um mês com a minha orientação, com o meu apoio, com o apoio de suporte, com o apoio de todos os veteranos que já passaram. Então, se você está tendo dificuldade, se você quer ir para o próximo nível, se você tem dívidas, se você tem contas a pagar, se você está em uma situação que há anos roda em círculo, não sai do canto, está esperando o momento ideal acabou de chegar. Dia 10, iniciamos a turma 5. Mas para aqueles que se inscreverem até o dia 31, somente até o dia 31, irão ganhar de presente uma leitura vibracional comigo, uma sessão de 35 minutos comigo, onde eu vou mostrar para você como é que você está vibrando na sua identidade, na sua capacidade, no seu merecimento, na sua vida financeira, na sua saúde, no seu casamento, enfim, em todos os pilares da sua vida, tá? Eu tô dando praticamente de presente para você essa leitura vibracional. Então, aproveita que a hora é agora, tá? Ali no capítulo 4, Isaías começa a falar sobre esperança. Capítulo 4, versículo 2. Naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso. E o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel, né? Teve uma vez que eu estava conversando com um mentorado meu, e aí a gente começou a falar sobre o Apocalipse. Estamos vivendo o Apocalipse. E ele me perguntou assim, meu Deus, Suene, e quem é que vai restar? Eu respondi para ele, os conscienciosos. Aquelas pessoas que ou já acordaram, ou irão acordar. Tá? Ou irão acordar. Haverá sobreviventes. Haverá esperança. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel.
E para sobreviver, meu amor, a gente precisa se conectar com Deus, saber o que Ele quer, viver na linha. Ai, Suene, você é muito santa. Não sou santa, não. Sou igual a vocês. Eu tenho que cuidar constantemente da minha mente, do meu coração. Porque eu tenho medo, eu fico triste, eu julgo, eu me preocupo, eu duvido. Tudo que vocês têm, eu tenho também. A diferença é que eu já aprendi a dominar a minha mente e o meu coração. E toda vez que eu tenho, eu consigo mudar, transmutar rapidamente, na velocidade da luz, antes que aquilo se torne algo maior e tome a minha vida. Mas nós somos iguaizinhos, tá? E andar na linha é desafiador. Mas se você quiser sobreviver, será preciso. A lei de Deus, ela só deve amedrontar aqueles que não a seguem. Se você segue, você não precisa ter medo da punição. Você não precisa ter medo da conta. Ela não vai vir para você, vai vir para outras pessoas. Ok? Falando nisso, ali no capítulo 5, no versículo... capítulo 5, versículo 18. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. E dizem que Deus apresse a realização da sua obra para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Viu? Não pode apressar Deus, tá? Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, ai daqueles que fazem inversão de valores. Preciso entrar em detalhes? Não, né? Nós estamos vivendo uma sociedade que há constante e diariamente inversão de valores. O que há algum tempo atrás era errado, não só parece ser certo, como deve ser feito na sociedade que vivemos hoje. Várias coisas. Várias. Tá? E é por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado para não chamar ao mal de bem e ao bem de mal. Fazer das trevas luz e da luz trevas. Chamar o amargo de doce e o doce de amargo. Cuidado. Recado dado. Tá? Que você, senão você vai entrar naquela leva do juízo final também. No capítulo 6, é descrito... Esse eu acho que talvez seja o único capítulo que eu vou entrar mais a fundo. Que é quando acontece o chamado de Isaías. Isaías, meus queridos, ele não nasceu profeta. Ele se tornou profeta. Tá? E diz o seguinte no capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado.
Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui. Envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o tronco. Resumindo, tá? O que traduzindo em palavras entendíveis aqui o 6º capítulo. Isaías, ele mesmo se assume como alguém de boca impura. O que é uma pessoa de boca impura? Uma pessoa que reclama, uma pessoa que julga, uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que fala palavras negativas, uma pessoa que fala calúnia. Tudo que se usa a boca para o mal é uma pessoa de boca impura, tá? Tudo que não vai elevar a fé do outro é impureza, ok? E Isaías era uma pessoa, né, que tinha ali boca impura. Mas percebam, antes dele ser utilizado por Deus, Deus teve que purificar Isaías. Que acontece ali quando o anjo pega uma brasa viva e toca os lábios de Isaías. Isso representa a purificação dos lábios de Isaías, que até então era impuro, tá? E é preciso a gente entender que se você quiser ser utilizado por Deus, ou se você tem a consciência que veio fazendo algo errado, você precisa ser purificado para poder receber o novo. Vamos pegar como exemplo aqui este copo. Imagina se esse copo tivesse sujo de café. Eu coloquei café nele, tomei café ontem, deixei ele aqui. Não fica no recipiente dele, não fica o sabor do café? Se eu colocar água nele sem lavar antes, eu vou beber uma água com gosto de café. Eu vou beber uma água meia boca. Para que você possa viver, aliás, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que tem lá em Romanos capítulo 12, você precisa renovar a sua mente. Você precisa renovar o teu coração. Você precisa se purificar. E quando fala em purificação, nem sempre é uma brasa quente ali. Às vezes é um treinamento de 21 dias que você vai fazer. Comigo, óbvio. Onde eu vou te mostrar onde é que você está errando. As aulas vão te mostrar o que você está errando, aonde que você precisa se acertar. E uma vez você purificado, você começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? E é interessante também que em todos os chamados da Bíblia, todos, desde Noé até também Isaías, em todos os chamados, em nenhum Deus escolhe alguém que esteja, que tenha um desempenho perfeito. Entendeu? Deus não escolhe ninguém que tenha um desempenho perfeito. Deus sempre vai procurar uma pessoa que tenha um coração perfeito para ele. Isaías não era perfeito. Isaías tinha a boca impura. E olha que curioso, aquilo que antes era sujo, agora vai proclamar a verdade, a esperança, a boca de Isaías. Na maioria das vezes, quase 100%, 99,99%,
a tua maior dificuldade, ou aquilo que tu mais erra, ou aquilo que é mais... A tua maior dificuldade, aquilo que você não faz, aquilo que te prende, é lá, é nisso que está escondido a tua promessa. Lembram de Moisés? Moisés era gago, ele tinha que falar com o faraó. Ele tinha que ultrapassar o poder da fala para poder falar com o faraó. Isaías tinha a boca impura. Ele tinha que limpar a boca dele para poder proferir as profecias. O que é que está te travando hoje? O que é que você tem mais dificuldade? Ou qual é a parte mais impura da tua vida hoje? Pois é, isso aí deve estar ligado com a tua promessa. Com aquilo que você, com o teu direito inalienável da prosperidade e da riqueza. Você só precisa olhar para isso, limpar essa parte e estar pronto para receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Toma mais um SSA. Nem foi para você, hein? Eu tô só falando o que tá aqui. Tá? Então, muitas vezes a gente olha pra gente e fala assim, ai, eu tenho muitas falhas, eu não consigo, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho coragem para fazer isso, eu não tenho capacidade, eu tô fora do mercado, eu não tenho um curso tal, eu não tenho formação, eu não aquilo, eu não isso, eu não isso outro. Isso tudo são limitações que os nossos olhos estão vendo, mas Deus não vê essas limitações, Ele vê o nosso coração. E se a gente foca nessas falhas, a gente vai deixar de experimentar o que Deus tem guardado para nós. Tá? O que importa é você entender que se você não sabe, Deus vai te transformar, Deus vai te moldar e vai te usar. Mas antes disso, Ele precisa te purificar. Ele precisa te transformar para Ele começar a te usar. Tá bom, meus queridos? E aí, depois que o anjo purifica a boca de Isaías, né? Lembra que antes ele pediu socorro. Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E aí, o que Deus fala para ele? Beleza, purifica agora a tua boca e agora você vai fazer alguma coisa pelo teu povo. Tá? Você vai fazer a diferença. Você vai ser utilizado para tentar despertar o teu povo, para tentar acordar o teu povo. É isso que a gente deve fazer quando a gente encontra alguma coisa errada na sociedade, principalmente. Você não tem que estar levantando bandeira, fazendo protesto, não sei o quê. Não. Ah, Suene, mas a gente já conseguiu muita coisa por causa disso. Beleza, parabéns, como é que tá a tua vida? Tá próspera? Não tá. Eu duvido você me trazer aqui uma pessoa que levanta bandeira, que faz protesto, que vive criticando governos e políticas e é próspera. Não é. Ela pode ter dinheiro, mas ela não é. Por quê? O que você tem que fazer? Tá incomodado com alguma causa? Fique rico, faça uma ONG que vai suprir aquilo ali. É praticamente o que Deus fez com Isaías. Isaías estava lá reclamando para Deus do povo. Beleza, então vai lá, você agora vai proferir, você agora vai fazer a diferença. Seja a diferença do mundo injusto e sofrido que você está enxergando. Tá? Foi isso que Deus fez com Isaías, beleza? Chegamos aqui no capítulo 6, tá? E por hoje eu vou parar por aqui. Amanhã eu continuo pincelando todos os outros capítulos e a gente vai terminar os 66. Talvez eu tenha que pular alguns capítulos, mas a gente termina os 66 aqui amanhã, tá bom, meus queridos? E amanhã a gente finaliza a nossa jornada, a nossa temporada de devocionais matinais desta vez, tá? É por hora, tá? Não é marketing, meus mentorados sabem que eu não fico falando coisa que não é verdade, mas por hora vamos fazer um período de férias dos devocionais matinais, tá? Vamos organizar aí algumas coisas para ver como faremos depois para voltar. Ou seja, quando vai ser o próximo, eu não sei,
De verdade, eu não sei quando vai ser o próximo. Portanto, vem amanhã pra gente finalizar com chave de ouro, todo mundo junto. Quero vocês aqui comentando comigo, curtindo, curtindo com os emojis, colocando os insights de vocês. A gente vai correr com os 66 capítulos amanhã, com toda certeza. Mas amanhã vai ser o último dia dessa temporada e eu não sei quando vai ser a próxima. Só Deus sabe. Exatamente. Só Deus sabe, tá? Vou ficar esperando Deus falar comigo para me dizer quando vai ser a próxima. Tá bom? Beijo bem grande, meus queridos. Até amanhã, 7 da manhã, e uma ótima sexta-feira para todos vocês. Tchau, tchau.